Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Christian, eu faço parte aqui da GetUp Trade juntamente com o Alexandre, meu sócio. E hoje eu quero trazer para vocês um vídeo para responder basicamente uma pergunta que muita gente tem me feito, né? Quantos greens eu preciso para recuperar um head que a gente tem aqui no Correct Score, na estratégia do 0 a 1, por exemplo, né? Todo mundo sabe aqui, né, no Correct Score a gente toma um head de 50% em média, né, no máximo. Quantos greens eu preciso para recuperar esse head? É a pergunta disparada aí que eu mais venho recebendo, e eu quero te explicar na essência aí como que a gente responde ou encara essa pergunta, pelo menos a nossa visão aqui, tá bom? Eu quero chamar a atenção aqui para os nossos parceiros, né? A Betfair, que está sempre com a gente aqui, ajudando na contribuição e na parceria, né? Para trazer conteúdo para vocês. A MyBetSpace, né? Que também está sempre aqui com a gente. E a WedBet, né? Que também está aí sempre streamando, né, os jogos para nós aí diariamente. Beleza, pessoal? Então tá, vamos aqui para a tela do meu computador. Vocês aqui, já estou com a telita aberta. E é o seguinte, vamos lá. Só hoje, segunda-feira, dia 6 de março, eu recebi 4 perguntas desse tipo. Quantos greens eu preciso ter para poder recuperar um head de 50%, né? As pessoas já entenderam que a média do nosso head é 50%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas a média é 50%, tá? E eu explico, né, para cada um deles, né, o pessoal sabe, né, ninguém pode falar o contrário disso, que eu explico para cada um deles, né, isso que eu vou falar para vocês. Mas eu achei melhor fazer um vídeo, né, e explicar para todo mundo de uma forma geral como que a gente encara essa situação, que para nós essa pergunta está errada, tá? Para começar por aí, essa pergunta não está certa. A gente não pode fazer essa pergunta: quantos greens eu preciso para recuperar um head? Porque para começar, só na parte psicológica, a gente já está falando algo que os grandes tubarões do trade esportivo já estão falando há muitos anos. Recuperar head. A gente não pode falar essa palavra, recuperar head, certo? Então, a gente não pode ir em busca de recuperar head, tá bom? Todas as nossas estratégias, elas têm uma gestão correta para cada uma delas. Então, eu vou simular aqui para vocês a estratégia do Lei 01, que hoje, assim, não que seja a principal estratégia, não é a principal estratégia, mas nas nossas listas é a principal, tá? Mas lógico, nós temos o Lei Goleada, nós temos o Lei 2 a 1, nós temos o Lei 02, nós temos, enfim, várias estratégias que a gente trabalha, né? Mas nós temos o Lei 01, tá? Então, eu vou simular aqui através do Lei 01, e vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer quando a gente enxerga um pouco mais para o longo prazo, né? São dois problemas que eu vejo quando a pessoa se preocupa com essa pergunta que o pessoal faz, tá? Primeiro, eu vou colocar a pergunta aqui, tá? Quantos greens eu preciso para recuperar um head de 50%? Vamos lá. Primeiro, matematicamente, né? Vamos lá, matematicamente, vamos primeiro responder a pergunta, tá? Se eu tenho um ganho de, em média, 6%, tá? Nós vamos trabalhar aqui com uma média de ganho de... a média é 6,5%, tá? Vamos jogar um pouquinho para o nosso lado aqui, vamos botar 7%, tá?
7%? Não, vamos jogar pro lado de vocês, tá? 6%. Ou vai ter cara dizendo, aquele meio por cento lá não faz diferença. 6%, tá? 6%. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui a calculadora, né? Vamos botar 50, que seria a média, né, de hedge. Tá? Para um hedge de 50%, eu vou dividir por 6. Tá? Então eu preciso de 8,3, né, 8 greens para compensar um hedge. Seria 8 para 1. Tá bom? Essa conta, ela, à primeira vista, né, vamos baixar aqui, 6% de green, tá? Seria aqui um 8 para 1. À primeira vista parece ruim, né? Soa ruim. Pô, vou ter que fazer 8 greens para recuperar um red. Nossa, isso aqui não vale a pena, certo? Mas aí a gente tem que pensar e tentar enxergar algo além disso, que foi o que a gente fez lá no início. Eu acho que muitas pessoas que tentaram estudar o Correct Score não foram visionários, entendeu? Foram pessoas que não enxergaram o que tinha depois do arco-íris. É o que eu penso, tá? Foram pessoas que chegaram até esse ponto aqui e pararam. Mas a gente foi mais além. A gente passou das montanhas e conseguiu enxergar o que tinha depois disso aqui. Que é um detalhe chamado win rate ou assertividade, que muitos anos eu escrevi assertividade com C, né, de acerto, mas não, aprendi que é com 2 S. Assertividade, tá? Vamos lá. Assertividade. Assertividade ou win rate. Isso aqui é que faz a diferença. Por quê? No trade esportivo, pessoal, seja em qualquer mercado que você trabalha, você tem que enxergar o longo prazo. Concorda ou não concorda? Só que aqui no Correct Score, ele te força a enxergar o longo prazo de qualquer maneira. Entendeu? Se você não enxergar o longo prazo, você não sobrevive aqui. Entendeu? Aqui é para os fortes. Entendeu? Aqui é de verdade mesmo. Tá? Que o bicho pega. Por quê? Porque lá no Match Odds, tu vai tendo isso aqui muito mais próximo, entendeu? Tu vai tendo o green red muito mais próximo. Então tu ganha, perde, ganha, perde, entendeu? Então assim, tu vai ficando muito mais próximo do green red, muito mais próximo, né? Lá no over e under também, né? Fica nessa gangorra assim, né? Oscilando. Aqui não. Aqui tu sobe e tá. E sobe de novo. E pá. Entendeu? Então não existe o cara que é fraco aqui, que ele não entendeu ainda o longo prazo, ele não fica aqui. Porque se ele só chega e já pega uma onda negativa, digamos assim, que foi agora o início de fevereiro, que a gente teve alguns dias em negativo, ele já sai fora, entendeu? Ele não fica. Então, essa palavra, a assertividade, ela é muito importante. Então, quando as pessoas me perguntam qual é quantos greens eu preciso, né, para essa estratégia, tá?
Posso te dizer quanto é a assertividade dessa estratégia? Para o Lei 01, eu te digo que ela é de 94%. Isso aqui faz toda a diferença. Vamos enxergar um cenário a longo prazo? Vamos fazer aqui uma simulação a longo prazo? E nem a longo prazo, é 30 dias. Tá? É 30 dias. E essa conta eu já fiz no fechamento das listas agora, na nossa live de fechamento das listas, foi feito exatamente essa conta, tá? Mas eu vou fazer agora para vocês, tratando desse assunto, tá? Então eu tenho 94% de win rate, ou assertividade. Num cenário de 30 dias de lista, aonde uma média, vamos lá, uma média de 20, né, vamos lá, 30 dias de lista, 27 dias trabalhados, 200 jogos, tá? Então vamos lá, 200 jogos menos quanto dá 94%, vamos pegar aqui a nossa calc. Ó, me acompanha. 200 vezes 94% das 188 jogos em green, tá? E 200 menos 188 são 12 jogos em red. Então, 200 menos 88 são 12 jogos em red. Vamos lá. 188 vezes 6%. E 12 vezes 50%. Vamos lá? Vou fazer essa conta aqui. 188 vezes 6%. 11.280. E 12 vezes 50%. 6.000. Tá certa essa conta? Tá errada? Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular para quem pulou o vídeo. Estamos falando aqui da pergunta, né? Que todo mundo me faz. Quantos greens eu preciso para recuperar um red de 50%? A gente fez a conta para responder essa pergunta, que é basicamente 8 para 1. Tá? A gente precisa de 8 greens para recuperar um red de 50%. Mas eu estou aqui passando para as pessoas o win rate, a assertividade que eu tenho. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vou explicar. Tá? Estou passando aqui que a assertividade é de 94% dentro dessa estratégia. E estou montando um cenário, tá? Que em 30 dias, tá? Isso já é um cenário real. Em 30 dias das nossas listas, em 27 dias trabalhados, a gente passa 200 jogos, tá? Em 200 jogos, eu vou tirar 188 greens e 12 reds, tá? Então, durante o mês, eu vou ter 188 jogos em green de 6% e vou ter 12 jogos de red de 50%. Os 188 jogos de 6%, eles vão me dar 11.280 de lucro. Concorda ou não concorda? Tá certa essa conta ou não tá? E os 12 vezes 50%,
eles vão me dar 6.000. Vamos fazer a diferença aqui de um para outro? 11.280 menos 6.000, 5.280, né? 5.280. Ao que dá, se eu trabalho com uma stake, né, dividido por 10, né, dá uma stake de 50 e daria 5 stakes, né? Se não vem ao caso que a gente trabalha no caso com a stake de 10%, mas a gente está falando aqui em reais ou dólar, tanto faz, em unidades, né, em valores. 5.280. Eu estou fazendo isso porque dentro de um cenário, e aí não interessa, você pode dizer, mas não faz 200 jogos no mês. Não faz 27 dias trabalhados na lista. Tudo bem, pessoal, não interessa, tá? Eu estou botando um cenário aqui aonde assim, às vezes não faz na lista 27 dias trabalhados, faz 20, faz 21, faz 22. Na melhor das hipóteses, às vezes faz, né? 27 dias trabalhados, 200 jogos, às vezes vai dar 180. Mas vamos botar num cenário de 200 jogos. A gente está olhando aqui para um médio longo prazo, tá? Mas o que eu estou colocando aqui é um cenário aonde essa pergunta aqui dos quantos greens eu preciso para recuperar o red, tanto faz. Tanto faz. Você com 5.280 no bolso, tá preocupado com quantos heads tu vai precisar para recuperar o que tu quer recuperar? Entendeu? O quanto isso aqui é importante? Quando você vai montar um método, você tem que entender que no final das contas, o que vale é o equilíbrio entre o red e o green. Não importa, quando você faz essa pergunta aqui de quantos greens eu preciso para recuperar um red de 50%, você está olhando para agora. Você está sendo imediatista. E o cara imediatista no trade esportivo, ele morre simplesmente assim. Ele não vive, tá? Então, não adianta, você não vai sobreviver no trade esportivo, cara. Enquanto não mudar esse pensamento, você não vai viver no trade esportivo. Simples assim. Então começa a mudar a tua ideia de pensamento, começa a questionar outras formas, tá? Porque isso não é saudável para ti se tu quiser viver disso aqui, tá? Essa simulação simples que eu fiz aqui é a mais pura realidade. Eu estou usando um método que todo mundo questiona aqui. O cara está questionando quantos greens eu preciso para recuperar, né? Claro, nós temos métodos aqui que o equilíbrio ele é maior, entendeu? O nosso win rate enfim, nós podíamos passar aqui uma tarde inteira vendo método por método, tá? Assim como eu tenho o Lei 3A0, por exemplo, que o nosso win rate é 97%. Mas também daqui a pouco ele vai ser um 10-1, entendeu? O meu head ele vai ser maior, entendeu? Então assim, mas no fim, o equilíbrio é o que vale. O equilíbrio. Agora, de uma coisa você pode ter certeza. Sempre que nós, da GetUp Trade, compartilhar qualquer coisa, seja na lista, seja na mentoria, seja aqui na internet, vai ser algo validado. Validado estatisticamente e validado na prática, né? A gente está sempre em busca de novos métodos. Nós estamos com no mínimo 3 ou 4 métodos que está sendo validado, que a gente está na prática, operando, batendo a cabeça e vê que não dá, e mexe aqui, mexe ali. Os bots operando também, mas a gente não divulga, porque a gente não tem ainda um embasamento para passar para a galera. Mas na medida que isso for acontecer,
a gente vai compartilhar, certo? Então, o que importa, turma, é isso aqui, é o longo prazo, tá? Se a gente for fazer, eu nem vou mudar e fazer num cenário de 1000 jogos, tá? Que é como se uma estratégia, assim, de fato, para ela ser validada, o pessoal diz que no mínimo 1000 jogos, tá? Então essa conta ela vai muito mais longe que isso, tá? Aí algumas pessoas podem dizer, tá, mas às vezes tem algumas correções, né? Eu vejo na lista que tem às vezes algumas saídas que dá 1%, às vezes alguma saída que dá 4%, né? Que é aquelas saídas ali perto do minuto 80, né? Que não tem o gol. Ok, concordo, tá? Mas esse cenário aqui do 12, 12 heads, né? Eu estou colocando como média, certo? Quando a gente fala como média, a gente estica a linha, é uma linha reta, tá? Para você ter uma ideia, nos últimos 16 meses da nossa lista, o único mês que a gente levou 12, exatamente 12 heads de 50% foi no mês de fevereiro, que foi o nosso pior mês. Porque em todos os outros meses a nossa média de head de 50% era entre 8 e 9, né? Então, digamos assim, a gente deixa esses quebradinhos, né, que tem, a gente deixa, né, na conta desses outros 2 ou 3, né, por jogos, né, que ficam, tá? Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, esses quebrados, vocês podem ver que não iria mudar muito a nossa média de trabalho. Então, a gente está super confiante sobre isso e eu quero realmente mostrar que se você enxergar no longo prazo, você não vai nunca mais fazer esse tipo de pergunta, tá bom? É isso, espero que tenha respondido a todo mundo. Não se sintam ofendidos, que isso é pro bem de vocês. Não sou maior que ninguém, mas a gente já tem uma longa estrada e já tem esse conhecimento para poder transmitir para vocês, tá bom? A gente está aqui para encurtar o caminho de vocês nos redes esportivos. Valeu, abraço, tamo junto. É os guri, que nem diria o outro. Até mais, valeu.